Meu nome é Mário Oliveira, eu sou o coordenador-geral da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interessencial. E hoje nós vamos estar falando sobre os efeitos do perdão. O que vem a ser o perdão? É algo que nós vamos doar para alguém que de alguma forma nos fez algum mal, alguma injúria, alguma situação que nos deixou com algum tipo de ressentimento, mágoa. E nós, ao darmos esse perdão, nós vamos estar nos libertando desse ressentimento, dessa mágoa. Mas para entender melhor essa importância de dar o perdão, temos que contextualizar o porquê do perdão, o porquê da necessidade de dar o perdão. Que em muitos aspectos nós somos às vezes violentados, somos agredidos moralmente muitas das vezes, e nós precisamos superar essas injúrias, essas mágoas, esses ressentimentos, para elas não fazerem algo por nós que possa nos prejudicar na nossa saúde, na nossa vida. Então, entender o perdão é um fator importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas para entender, precisamos contextualizar. Para darmos o perdão, nós precisamos entender a importância de dar esse perdão. Então, contextualizando o porquê do perdão, nós viemos numa família que tem uma história, ou seja, nós tivemos várias vidas, ao longo dessas vidas, nós fizemos relacionamentos. E nesta vida presente, nesse momento evolutivo, nós nascemos dentro de uma família. E muitas das vezes essa família geram gatilhos que trazem o nosso passado à tona. Ou muitas das vezes nós estamos numa família que temos grandes dificuldades de lidar com alguns dos parentes ou as pessoas mais próximas. E muitas das vezes nós nos ressentimos, nos magoamos e crescemos dentro de uma família que, ao chegar na adultidade, reproduzimos muitas das vezes as mazelas pelas quais nós passamos na vida, na família, no interior da família. E muitas das vezes com ressentimentos bem significativos, às vezes afetando a nossa saúde, afetando muitas das vezes o nosso comportamento. E entender essa estrutura multidimensional, multiexistencial, é importante, porque isso vai nos fazer melhor entender o perdão. Entender o perdão no sentido de que nós temos situações em comum em que nós possamos estar revivendo aqui nesse presente, neste momento evolutivo. Entender esse conjunto de fatores que muitas vezes nos causa algum transtorno, algum processo emocional, é importante para nós nos libertarmos dessas interprisões grupo-kármicas, desse grupo que muitas vezes temos grandes histórias, às vezes histórias bem significativas, até bem negativas. Então, entender que o trauma, muitas das vezes, vem ao encontro daquelas situações que nós precisamos aprender, entender para superá-las. Então, vamos procurar entender melhor essa nossa realidade. Nós não entramos numa família por acaso. Nós temos uma história, temos um porquê de estar naquela família. E sempre dentro de um propósito evolutivo, ou seja, nós sempre vamos estar experimentando situações que nos levam a pensar, a refletir sobre o nosso passado e o nosso futuro. Se nós temos um projeto de vida, se nós temos um processo de evolução, se entendemos que isso é importante para nós, estar sempre crescendo na nossa maturidade, na nossa manifestação, o perdão vai ser um fator importante dentro desse processo evolutivo. Entender que, acima de tudo, nós estamos resgatando, ressignificando situações do nosso passado. E, além de tudo, fazendo reconciliações também do nosso passado. Embora o presente é aquele foco que nós temos que ter para avaliar as situações que nos causaram algum tipo de constrangimento. Analisar aquelas pessoas que de alguma forma nos agrediram também como pessoas vítimas também da mesma situação ou de situações semelhantes. Uma agressão feita a nós traz no agressor também uma violência que ele passou também. É também uma vítima das situações que ele se apresentou ao longo das suas vítimas. Ele provavelmente também foi uma criança que possa ter tido alguma injúria, alguma dificuldade até de entender a própria relação com o mundo. Então, ao entender esse conjunto de fatores, ao poder vivenciar essa realidade, nós podemos entender melhor o que vem a ser o perdão. Então, o perdão é um fator de entendimento, acima de tudo, da importância de nos mantermos num processo evolutivo, crescente,
buscando a nossa paz interior. Porque ficar ressentido, ficar com mágoa, é se prender ao passado. E se prender ao passado é esquecer o presente e é não vivenciar e não propor um futuro em paz, em tranquilidade, que seja um futuro promissor para todos nós. Então, ao viver o presente, nós estamos construindo o futuro. Ao ficar presos aos ressentimentos, às mágoas, é adoecer, é ficar preso ao passado. Então, é entender cognitivamente, é entender intraconsciencialmente a importância de dar esse perdão, que o perdão é para você, acima de tudo, é se fazer livre, é poder vivenciar uma liberdade em que o ressentimento te prende, te aprisiona a própria pessoa que foi o alvo da agressão. Então é entender que nós podemos ter, sim, fatores agressivos, podemos ter respostas negativas em relação àquilo que nos faz, mas entender que nós não podemos ficar presos a esse ressentimento. Nós precisamos evoluir. Então entender o significado desses fatos, é entender que nós possamos evoluir, acima de tudo. Para entender também que o perdão tem várias fases, e essas fases, elas ficam adstritas ao nosso entendimento. Primeiro, admitir os ressentimentos que nós temos. Depois, vivenciar esses sentimentos como se nós nos reportássemos daquele momento que fomos agredidos, injuriados naquele momento. Vivenciar isso, trazer à nossa memória todo o sofrimento pelo qual nós passamos. Ter uma pessoa de confiança que possamos dialogar, transmitir toda a nossa dor que nós temos dentro de nós a respeito desse processo pelo qual nós vivenciamos. E a partir desse momento, poder entender os motivos pelos quais o agressor fez o que fez. E a partir daí, nós entendemos que existe uma conexão, existe uma relação, existe um entendimento que podemos tirar daí. E entender que esse agressor também é uma vítima, acima de tudo. E poder ajudá-lo e nos ajudar na medida em que possamos dar o perdão. E a partir daí é exercitar esse perdão acima de tudo. Eu convido a todos vocês a participarem dos cursos da CIP, cursos esses que neste momento nós estamos divulgando o curso Efeitos do Perdão. Solicito a presença de todos, convido a presença de todos para participarem desse curso. Até a próxima.